Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 4 de Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, em um dado momento, as crianças são crianças, tanto sendo filho do Senhor como filho do servo, são crianças. Vão caminhando na vida como crianças. Tem alguém que o tutora, que o cuida deles, no tempo determinado pelo Pai, que observa tudo. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Enquanto estava formando o povo hebreu, eles tinham que ter uma lei que gerenciava-os, que os orientavam para onde seguir, e todos estavam sob aquele padrão de comportamento. Eram como que crianças espirituais. Assim Paulo está comparando. A partir do momento que eles foram ganhando amadurecimento, que eles foram entendendo, buscando novos patamares de entendimento, então vem a possibilidade de receberem a bênção divina de uma importante missão a cumprir, de uma importante ideia que deveriam seguir. E aí vem Jesus, nasce no mundo Cristo para nos orientar, nos dar uma base e exemplificar como se segue, como se pratica o Evangelho. E com isso, nós passamos a ser, agora sim, filhos, e já tendo um ponto de vista diferenciado. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus conosco, Senhor nosso Deus. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A partir do momento que nós vamos seguindo Cristo, vamos colocando em prática os seus ensinamentos, o ensinamento do Evangelho, então nós não seremos mais um servo, nós já somos filho. Mas, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que, por natureza, não são deuses. E quando nós não conhecíamos Deus, tal qual Jesus nos ensinou, aquele que se apresentasse como Deus ou que nos ensinasse como Deus, nós o seguíamos. E é importante com essa colocação de Paulo para que todos nós possamos entender a dimensão da fé em escala gradual, revelação após revelação, entendimento após entendimento. Mas agora, conhecendo Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? A partir do momento que nós já conhecemos o ensinamento de Jesus, já conhecemos e compreendemos a extensão do amor divino por nós e das nossas responsabilidades frente ao universo, não podemos mais deixar de seguir o Cristo. Não podemos mais deixar de seguir pelo esse caminho renovador das bênçãos do Senhor. Precisamos agora trabalhar para entendermos como devemos seguir ao Cristo, entendermos como devemos trabalhar com o Cristo. Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E ele roga que eles comecem a observar Paulo. Porque no momento que ele servia a lei de Moisés com tremenda garra, ao conhecer o Cristo, ele começa a vir para novos caminhos, para novos entendimentos, e leva esses ensinamentos, esses entendimentos a todo aquele povo. E ele espera que agora, eles já provando esse manjar divino, entendam que não devem ceder aos impulsos de seguir aqueles instintos primitivos que eles tinham, aquele Deus que não tinha a
o néctar divino que Jesus trouxe para nós. E aí, ele pensa assim: eu trabalhei para vocês em vão? Ou eu trabalhei com vocês para estarmos juntos conquistando esse néctar divino que Jesus trouxe para nós? E aí ele pede para que todos fossem como ele, seguidores do Cristo, seguidores do amor que Jesus tem por nós. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação da minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Naquele primeiro momento que ele estava trabalhando, ele ainda tinha inseguranças, ele ainda tinha algumas fraquezas, e todos foram recebendo, porque Jesus o amparava e lhe dava força para caminhar junto deles e ensinando-os. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os olhos e mos darias. Os amam tanto que ele arrancaria até os olhos para os oferecerem, para que eles pudessem enxergar melhor o Cristo. Uma forte figura de linguagem para que eles pudessem entender a dimensão e o amor que se deve ter por Cristo, que se deve ter por Jesus. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? E como é duro dizer a verdade. Mas é como importante saber ouvir a verdade. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Aqueles que estavam ali trabalhando na igreja nascente procuravam ter zelo por eles, mas tentavam colocar algumas sementinhas que não deveriam. E aí, começa a querer tirá-los do caminho que tinham. Mas eles também estavam alimentando com zelo aquelas pessoas que estavam desviando do caminho. E aí Paulo dá aquela puxada de rédea para botar o cavalo chucro no caminho, né? É bom ser zeloso do bem, mas não quando ele está presente com eles, o tempo todo. Todos deveriam ser seguidores do Cristo e entenderem a missão do Cristo, entenderem a lição do Cristo, as informações tais quais eram passadas para eles. Nada de fugir às regras, nada de deixar de cumprir os mandamentos de Deus. Por isso que Kardec, no livro dos Médiuns, falam para nós observarmos bem o que pede os espíritos para não seguirmos utopias, para não seguirmos coisas que não devemos. Nossas intuições e inspirações estão nos pedindo para seguir por qual caminho? Por quais ideias? Por quais princípios? Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. E aqui ele vai no fundo da alma. Ele quer formar a ideia do Cristo nos corações deles, tais quais o momento de parto e seu coração dói, porque está perdendo a luta, porque ele quer que eles abram os olhos e sigam com Cristo. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Ou ele ia falar mais duro ou ele ia falar mais manso. Mas ele estava perplexo, então ia ser mais firme, para que eles pudessem compreender a importância de seguir Jesus, tal qual Paulo ensinou. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a voz da lei? Vocês querem seguir a lei dizia que ia vir aquele que era o enviado de Deus. Então, vocês querem seguir a lei? Ouçam a lei. Entendam que ela está mostrando que a partir de Jesus era outra oportunidade, era outro caminho, eram outras diretrizes para ser seguidas. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre.
E aqui nós temos que entender bem o que ele está mostrando para nós. Nós queremos seguir o caminho do Evangelho que nos conduz ao Senhor, ou vamos deixar criar atritos entre o Evangelho do Senhor e os outros evangelhos, os outros ensinamentos religiosos, e nos perder ao longo do caminho? Porque o que fez perder entre Isaque e Ismael foi o quê? O atrito. Vejamos. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Assim, entendendo que as bases que nós tínhamos de ensinamento sagrado, de compreender a Deus, era dos homens para os homens. Mas agora, Jesus veio trazer a essência, a luz. Então agora é a promessa que nos liberta. O que se entende por alegoria, porque eles são os dois concertos. Um do monte, Sinai, gerando filhos da servidão, que é Agar. No monte Sinai, Moisés recebe as leis também, mas impõe-lhes rigor, firmeza, para que eles fossem submissos à lei. Mas com Jesus, há um desabrochar de novos horizontes, onde deve prevalecer o amor. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Então, lá no Monte Sinai, seguindo os ensinamentos de Moisés, eles perambularam pelo deserto, lutaram muito para chegar até a terra prometida, até conseguirem chegar onde eles tinham que se instalar. 40 anos de peregrinação. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual emane todos nós. E aí, entender Jerusalém como a cidade da vida, a cidade do Espírito, a essência, onde Jesus ensinou, onde Jesus pregou, onde Jesus acabou sendo crucificado para exemplificar o amor a todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. E ali naquele momento em que eles estavam lutando para conseguir os primeiros caminhos para chegar à terra prometida, era a dificuldade. Eles estavam passando por um momento de muito difícil, tal qual um estéril que clama a Deus para ter filho. Mas esse clamor foi atendido e Deus manda o Filho, Jesus Cristo, para servir de guia e modelo e de orientador para nossas consciências a partir daquele momento. Então, se no Sinai recebe-se a lei de Moisés, que é firme e dura, agora, em Jerusalém, recebe-se a lei do amor, que é flexível, que mostra-nos o poder do perdão, o poder da compaixão, da solidariedade, da tolerância e, principalmente, da conscientização do bem que devemos fazer e do mal que devemos nos afastar. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como? Então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Se o filho de Agar perseguia Isaque, agora, da mesma forma, os filhos do Sinai perseguem o Cristo. Mas se perseguirmos o Cristo, deixaremos de ser herdeiros e ficaremos perambulando pelos desertos da vida. Então nós devemos procurar seguir o Cristo. A comparação foi divina. A princípio meio estranha. À medida que a gente vai entendendo a essência que Paulo trouxe para nós, a comparação vai nos esclarecendo da sublimidade de que é seguir o Cristo. Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre.
De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. A partir do momento que nós entendemos que Jesus veio para edificar o amor, temos que entender que Moisés criou uma base. Moisés criou um campo propício para semear o Evangelho. Mas a partir de agora, a qualidade da semente tem mais uma quintessência, tem umas vitaminas a mais, e os frutos produzem um néctar divino que nos enaltece e que nos eleva para a santificação de nós mesmos, para o crescimento espiritual que devemos procurar. Se somos filhos de Jesus, na comparação que ele faz, ou melhor, se somos filhos de Jerusalém, na comparação que ele faz, se somos aqueles que seguem os ensinamentos do Cristo pregado em Jerusalém, para a libertação da nossa consciência, então devemos procurar entender que todos nós que acreditamos em Cristo somos irmãos. E aqueles que não acreditam em Cristo são irmãos que precisarão ser amados, respeitados e, com o tempo, cativados para acreditar em Cristo. Porque o amor do Cristo transforma, o amor do Cristo edifica, o amor do Cristo fortalece os nossos corações e sublima-nos para crescermos e aprimorarmos-nos perante a justiça divina, perante as leis de amor e de solidariedade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para prosseguirmos a nossa jornada de paz e de luz, entendendo sempre que seguir Jesus é iluminar a nossa consciência, é iluminar nossos caminhos para a redenção espiritual de cada um de nós. Paz e luz, deixe seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Muita paz e as bênçãos de Jesus estejam sempre em seus caminhos.